Queridos irmãos, vamos agradecer sempre a Jesus por esse momento de aprendizado. É um momento de luz para as nossas vidas, né? Então, vamos buscar nos concentrar nas nossas tarefas, como devemos nos comportar diante dos nossos deveres, que todos trazemos aqui para ser realizado nessa noite, tarefas, atendimentos, sempre no campo do bem para todos. Vamos fechar os nossos olhos, vamos envolver todos os nossos irmãos encarnados, desencarnados, aqui presentes, aqueles que ainda não se fazem presente, ou muitas vezes não puderam vir a esse encontro, que possam receber também a energia positiva do amor para refazer o nosso espírito cansado, muitas vezes sem a energia para caminharmos aqui na Terra. E nessa gratidão a Jesus por Ele nos receber aqui no planeta Terra, permitir a nossa presença, auxiliar as nossas faltas, as quais nós cometemos diante das leis de Deus, o nosso Pai Celestial, e nos dá força para vencer os obstáculos do nosso caminho. Abençoe, Jesus, os nossos benfeitores espirituais que estão conosco, não agora, mas desde há muito eles se fazem presente nesse recinto para nos amparar, para nos trazer a esse encontro encarnados e também os desencarnados para receber de Jesus as bênçãos do refazimento espiritual para todos. Fica conosco, ajude-nos a estar contigo, Jesus, que assim seja. Nós vamos estudar uma lição do livro Estude e Viva. O livro já está nos falando, né? Nos convidando, estude e viva. A lição, o título da lição é a seguinte: Hoje e Nós. Hoje e Nós. Veja bem como temos que refletir bem nessa lição, porque nós vamos ter grandes aprendizados. E nos diz a lição: tempo e nós. O tempo e nós. Vida e alma. Nós e hoje. Alma e vida. Né? Então, vamos entender desde o início, né, para que a gente possa prosseguir no nosso aprendizado até o final da lição, né? Tempo, ele nos diz assim: tempo, capital inesgotável ao nosso dispor. O tempo é um capital inesgotável ao nosso dispor. Se quisermos caminhar pelo lado bom ou para outros lados, né, vai depender de nós. É o capital. Nós vamos adquirir conhecimentos ou não, porque ele é inesgotável e está a nosso favor. Nós vamos fazer do tempo o que queremos, né? Hoje, olha só, o que significa hoje para nós? Hoje, cheque em branco. Recebemos um cheque hoje, em branco, que podemos emitir, sacando recursos conforme a nossa vontade. Veja bem, o que é hoje para nós? É um cheque em branco. Podemos preencher esse cheque, né, no valor que desejarmos, se lutarmos, né? Então, podemos emitir e sacar recursos hoje, agora, conforme a nossa vontade. Se tivermos boa vontade, nós vamos conseguir fazer um cheque grande hoje nas nossas tarefas, né? Aumentar os nossos créditos no banco da vida. Comparemos a providência divina a estabelecimento bancário. Comparemos a providência divina
a estabelecimentos bancários, operando com reservas ilimitadas. Olha que beleza, né? Um banco que nos ajuda em reservas ilimitadas em todos os domínios do mundo, pela bolsa de causa e efeito. Cada criatura retém depósito particular. Então, cada um de nós trazemos o depósito que nós mesmos, podemos fazer de reserva para nós mesmos, para o nosso socorro. Cada um é diferente a sua reserva. É uma reserva particular, cada um tem a sua. Com especificação de débitos e haveres, nitidamente diversas. Então, veja bem, cada um de nós, mantemos conosco, através da bolsa de causa e efeito, nós podemos ter um depósito particular nosso, cada um seu, como num banco aqui na terra. E veja bem, mas pela carteira do tempo, todas as concessões são iguais para todos. Todas as concessões. É igual para todo. Agora, aquele que luta dentro de si, renuncia palavras desajustadas aos outros, renuncia pensamentos perturbados emitindo aos outros, renuncia também ações que agravam o outro, que deixa o outro desanimado. Nós vamos adquirindo concessões, todos nós temos, todos nós ganhamos de Deus, Para o sábio e ignorante, felizes ou menos felizes, não tem aquele, só para os felizes, só para os sábios, só para os infelizes, só para os ignorantes, não. Para o sábio, ignorante, feliz ou menos felizes, a hora de constituir, a hora se constitui do valor matemático e invariável de 60 minutos. Então, cada um de nós temos o tempo, através dos minutos, de 60 minutos por hora, nós podemos fazer os nossos benefícios que podemos fazer para angariarmos crédito no banco da vida. Hoje é a partícula de crédito que possuis. Hoje é a partícula de crédito que possui, em condomínio perfeito com todos aqueles que conheces e desconheces. Olha a nossa oportunidade. Estamos no mesmo condomínio aqui na terra. Estamos numa morada só, cada um, no andar de entendimento, de compreensão, de grau moral, cada um no seu andar, Estamos nesse condomínio aqui na terra. E o condomínio é perfeito. Ninguém está no condomínio de cima sem ter condições de estar, e nem no de baixo por injustiça. Nós estamos sempre no nosso lugar, e podemos adquirir, nesse condomínio aqui particular nosso, nós podemos adquirir créditos com quem a gente conhece e com quem a gente desconhece também, através de uma prece dirigida a quem sofre, são nossos irmãos, nos hospitais. Nós vamos adquirir crédito, porque vai depender dos nossos sentimentos com que estamos emitindo pensamento aos outros. Então, mesmo com aqueles que desconhecemos, que estimas ou desestimas, dom que te cabe, a fim de angariares novos dons. Veja bem, o bem que a gente faz, para quem conhece, para quem a gente não conhece, nós vamos adquirindo outros dons. Por exemplo, faz um bem com todo o nosso coração, com toda a boa vontade,
Mas se houver qualquer contratempo, qualquer pensamento contrário à nossa ação, nós vamos adquirir outros dons. Por exemplo, da compreensão, entender, compreender o outro, é outro dom que a gente adquire. Aproveitas assim o agora, em renovação e promoção. Renovação e progresso. Promoção e serviço. Não tem parada, né? Não tem momentos que nós podemos dizer, eu não preciso trabalhar. Aproveita assim o agora, em renovação e promoção. Promoção de nós mesmos. Renovação e progresso. Promoção e serviço. Sem o serviço, não vamos conseguir renovação, não vamos conseguir promoção, né? Só através do serviço. Vamos nos promover ao peso do nosso esforço. Veja bem, né? Não te prendas ao passado, por aquilo que o passado te apresenta de cadeias e sombra, e nem te transtornes pelo futuro, por aquilo que o futuro encerre de fantasia ou de incerteza. Veja bem, nós não podemos ficar apegados, né, presos ao nosso passado, né, e também nem preso ao nosso futuro. A gente pensa muito no amanhã e esquece do hoje, de fazer hoje, agora, né? Pelas forças do Espírito, estamos enredados ao pensamento do pretérito. Espiritualmente, a gente tem uma força que muitas vezes a gente não quer fazer determinada coisa, mas se a gente não for vigilante, como Jesus ensinou, podemos agir da mesma forma do passado, né? A afeição de corpo físico que permanece saturado de agentes da hereditariedade, conquanto vinculados aos nossos ancestrais, nenhum de nós é chamado à Terra para reproduzir a existência deles. Nós não estamos aqui para dizer, vou fazer como meu pai, como meu avô, né? Nós somos nós. Por muito devamos as ideias, né, dos instrutores que nos atenderam às ideias, né, dos instrutores que nos estenderam auxílio. Estamos convocados a expressar as nossas. Nosso benfeitor nos ensina como devemos ser, ele age, né? O nosso pai, a nossa mãe são nossos benfeitores, né? Também encarnados. Mas muitas vezes a gente tem que mostrar quem somos. Não é quem foi meu pai, meu avô, minha mãe, né? Respeitemos quanto nos ajudaram e dignifiquem os pioneiros do bem, que nos prepararam caminho. No entanto, sejamos nós próprios, nós, vamos limpar o nosso caminho, vamos criar, né, o caminho que devemos trilhar. Espíritos eternos, saibamos construir a nossa felicidade pelo entendimento, pelo atendimento às leis de amor e justiça. Então, está nos dizendo que espíritos eternos que somos, né, saibamos construir a nossa felicidade pelo atendimento às leis de amor e justiça, as leis de Deus, né? Esquecer o mal e fazer o bem, estudar, realizar, trabalhar e servir, renovar e aperfeiçoar sempre infatigavelmente. Para isso, reflitamos o ontem, ter-nos-á trazido à luz da experiência. O ontem, as dificuldades de outras existências, vamos refletir, nos trouxe grandes experiências, né? E o amanhã, de certo que nos sugere luminosa esperança no amanhã.
A melhor oportunidade, entretanto, não se chama ontem, nem amanhã. Chama-se hoje. Hoje é o dia de realizarmos, no banco da vida, conquistarmos reservas que são ilimitadas ao nosso favor. Só que a gente se sente muitas vezes sem recurso, para adquirir essas reservas espirituais. E ele diz ainda: em tudo, o aprendiz do Evangelho encontra ensejo de empregar a orientação da fraternidade pura. Em tudo nós podemos pregar, essa orientação que está no Evangelho, a fraternidade pura. Quando falamos, quando pensamos, quando agimos, quando trabalhamos uns com os outros, quando fazemos parte de uma equipe de trabalhadores, podemos trazer conosco a orientação da fraternidade pura. Escolhendo métodos para estudo, mantendo persistência no serviço em favor do próximo, elegendo a serenidade por norma de cada dia, olha, serenidade por norma de cada dia, burilando ideias sadias na ação de interesse geral, aplicando teorias e práticas do bem nas tarefas mais simples. Nós podemos trabalhar nas tarefas mais simples e praticar o bem dentro da simplicidade, ajudar aos nossos irmãos e a nós mesmos, anotando por si mesmo a verificação da própria deficiência. Então, nós temos que conhecer dentro de nós, ainda somos espíritos deficientes, Aprendemos no Evangelho, mas às vezes tem momento que a gente foge, do Evangelho e não aplica a fraternidade pura ainda com os nossos irmãos. Exprimindo gratidão operante, sustentando intenção nobre constantemente e defendendo a valorização efetiva das qualidades respeitáveis dos companheiros que o cercam. Respeitar as qualidades de todos os nossos irmãos que estão conosco nas tarefas, aonde estivermos, apresentando a doação espontânea de concurso pessoal a benefício dos outros. E essa doação, ela é espontânea. A gente tem o prazer de realizar as tarefas, ajudando a todos. Portanto, jamais percamos a visão central da meta superior a que nos dirigimos, sempre com a meta superior do trabalho junto ao Cristo e aos nossos benfeitores. E ele diz, para terminar: com Jesus estamos empenhados em trabalho e ideal de equipe. Não é só o meu ideal. Com Jesus, se quisermos estar em tarefas, com Jesus deveremos ter, esse cuidado. O nosso ideal é de equipe. Ninguém faz nada sozinho, nem encarnado, nem desencarnado, porque nós temos uma equipe encarnada que se dedica ao trabalho e temos a equipe que realiza os trabalhos no campo espiritual. Então, ele diz assim: no esforço máximo de construtividade pela eficiência da alma no culto do amor vivo e pela criação da felicidade para todas as criaturas. Nós não pegamos uma lição que se fala em Jesus, que é trazida desses companheiros, amigos, benfeitores, que se fala no bem para nós, é para todos, E do Evangelho Pão Nosso, nós vamos estudar a lição 69, que traz o título também hoje. É hoje que nós temos que buscar nos melhorarmos, É de Paulo, capítulo 3, versículo 13. E ele diz assim: antes exortar-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então, que a gente possa estar entre nós, nos convidando uns aos outros, sempre para o bem,
para que ninguém possa, dentro do nosso grupo, onde estamos, familiar ou não, se endurecer o coração, ser rígido, né? Mas usar a fraternidade pura, o coração, a palavra, o sentimento puro, com sinceridade. E Emmanuel nos diz: o conselho da exortação recíproca diária indicado pelo apóstolo requisita bastante reflexão para que se não estabeleça guarida a certas dúvidas. Então, veja bem que nós precisamos trabalhar com sinceridade, com boa vontade, com fidelidade a Jesus, para que não haja dúvida, porque fulano ensina e de repente a ação não é igual ao ensinamento, né? Então aí começa dúvidas entre as pessoas que convivem com a gente. Salientemos que Paulo imprime singular importância ao tempo que se chama hoje. Ele se refere de grande importância o tempo que se chama hoje, destacando a necessidade de valorização dos recursos em movimento pelas nossas possibilidades no dia que passa. Quais os recursos que temos hoje? Temos tantos recursos, né, para fazer o bem. Nós podemos falar, alguém nos ouve. Nós podemos ouvir alguém que fala conosco. Nós temos o coração onde guardamos o sentimento. Podemos sentir a dor do outro. Vamos procurar movimentar esses recursos que temos, né? Porque é no dia que passa, é agora. Amanhã nós não sabemos aonde estaremos, podemos estar, mas, né, não temos absoluta certeza. Acreditam muitos que para aconselharem os irmãos necessita falar sempre, transformando-se em discutidores contumazes. Importa reconhecer, porém, que uma advertência, quando se constitua somente de palavras, deixa invariável vazio após sua passagem. E isso é verdade, né? A gente pode ter certeza que é uma grande verdade. Muitos de nós acreditamos que devemos falar muito, né? Para transformar o outro, para o outro ver o que nós sabemos, falamos, pensamos. Mas o que importa é reconhecer, porém, que uma advertência, quando constituída somente de palavras, e a gente não realiza aquilo que fala, deixa invariável vazio na gente e nos outros, após a sua passagem. Qual ocorre no plano das organizações físicas, edificação espiritual alguma se levantará sem base. Ninguém constrói um trabalho sem antes construir a base, né? Como nós estudamos nessa semana, né, com o irmão Marcelo, tudo tem base. A construção de uma casa tem base. Primeiro se pensa, se organiza, faz a planta e as bases para a construção. Então, no plano espiritual também é igual, né? Não se levanta nada sem base na vida espiritual. Temos que ter base. O que é ter base para a gente construir no espiritual alguma coisa que deverá beneficiar alguém? Nós temos que ter o conhecimento, estudar, saber como estamos sendo atendidos, por que meios somos atendidos, por quem somos atendidos, né? E saber o que temos que fazer para nós nos livrarmos de tantas coisas que criamos sem base aqui na Terra. Porque a nossa fé, para mim, é conhecimento. Você tendo conhecimento, você tem firmeza, você tem base. Não, eu vou me curar porque eu vou me transformar. Eu vou buscar a minha cura. Não é Deus, não é Jesus, não é os benfeitores que vão intervir. Eles vão me ajudar. Assistência nós temos, não falta.
Todo dia, toda hora, todos os minutos. Mas eu preciso construir a minha base, que me dará segurança para o meu trabalho espiritual. Senão, vai ficar só de palavras vazias. Vai trazer muitas dúvidas àqueles que nos ouvem. Depois que a gente fala, né? Vai ainda trazer dificuldade para o outro nos entender. O exortai-vos uns aos outros representa um apelo mais importante que o simples chamamento aos duelos verbais. O convite a todos, podemos um fazer ao outro, vamos estudar, vamos aprender, vamos trabalhar sim. Sem o trabalho a gente não cria bases para trabalho nenhum, né? Porque a gente não sabe como fazer. E na hora que a gente precisa de alguma coisa que deverá ter conosco conhecimento, e a gente não tem base, né? Então, é muito mais sério, né? Representa mais que um apelo, mais que um convite, o chamamento para o duelo verbal. Verbalizar, discutir verbalmente, é fácil, mas ter base no que fala, com quem você aprendeu, com Jesus. Então, você tem base, você tem serenidade para falar as coisas, você está calmo, consciente. É isso que precisamos. Convites e conselhos transparecem com mais força do exemplo de cada um. Olha aí, um convite. Ele pode levar ao outro mais transparência de quem somos. Vamos convidar alguém para ir na casa espírita, né? A gente sente que ele também tem necessidade como eu. Mas e se eu não vou? E se eu sou um frequentador de um dia ou dois? Se eu não aprendi, não estudei, não tenho base, né? Então, é muita força, a força é muito maior pelo exemplo de cada um de nós, da vida que levamos. Todo aquele que vive na prática real dos princípios nobres a que se devotam no mundo, que cumpre zelosamente os deveres contraídos e que demonstre o bem sinceramente, está exortando aos irmãos em humanidade ao caminho de elevação. Olha que beleza, né? Todos nós que vivemos na prática real, os princípios nobres que aprendemos no Evangelho de Jesus com Ele, vai ser muito mais que um convite, né? Nós vamos estar ajudando os nossos irmãos muito mais, porque é um chamamento à humanidade. Ah, mas como? Eu não entro em contato com todo mundo, né? Não conheço as pessoas, que nem diz a outra lição, conhecido e os desconhecidos, podemos ajudar. Aí a gente diz assim, mas como que eu vou conseguir? O nosso pensamento. Ele vai, ele cria, ele ajuda. Aí a outra pessoa pode dizer, puxa, tive um pensamento agora, recebi uma ajuda, né? Através das nossas condições de devotamento com zelo no que aprendemos com Jesus, zelando dentro de nós. O que aprendemos com Ele, vamos passar para o outro com bases, né? E Ele vai ajudar irmãos em humanidade ao caminho de elevação. É muito importante. E para esse gênero de testemunho diário, que o convertido de Damasco nos convoca, para a gente também aprender e ajudar, né? Somente por intermédio desses constantes exercícios de melhoria própria, de melhoria de nós mesmos. Melhorar os outros nos é impossível, né? Mas somente por intermédio desse constante exercício de melhoria própria, libertar-nos-á o homem de enganos fatais. Termina ele dizendo, irmão, não te endureças, coração duro, não entende, não compreende, né? Não te endureças, pois, na estrada que o Senhor te levou a trilhar, em favor de teu resgate. A gente não está resgatando dívida de ninguém que estamos aqui. Nós estamos aqui
Se abrirmos o nosso coração para todos, sem distinção, nós poderemos, né, estar na estrada do Senhor, levando a trilhar em favor dos nosso próprio resgate, de dívidas que já fizemos, de incompreensão, né, de desentendimento. E aí ele diz, terminando, aprimoramento e santificação. Recorda a importância do tempo que se chama hoje. Vamos aproveitar o tempo que se chama hoje para a gente renovar a nossa vida, né? E buscarmos nos renovar, porque não vamos viver só verbalizando na teoria tudo que aprendemos. Vamos pegar a teoria e colocar no nosso coração, ligado ao nosso cérebro, o nosso pensamento, e vivenciar. Aí nós vamos não só fazer o convite verbal aos nossos irmãos, mas a nossa vida dará testemunho daquilo que estamos falando. Porque senão, falar fica vazio. Passou aquela fala, a gente já esqueceu. Porque quem falou não envolveu a gente. A gente não sentiu que saiu dele um magnetismo, um ectoplasma, uma energia que nos ajudou a refazer aquilo que a gente estava buscando, na paz, na compreensão, né? Que Jesus nos abençoe, nos dê força e coragem para a gente viver, no dia de hoje, o que aprendemos nas lições do agora. Que assim seja.